Como estão todos? Eu estou tão grata de ver quantas pessoas estão ao vivo. Então, e de todos os lugares e espaços, muito obrigado a todos por se juntarem a gente. Eu sei que a gente estava olhando nas linhas dos idiomas para garantir que todas as linhas dos vários idiomas estão dando certo. Então, Stella, se a gente puder começar. A gente tá só resolvendo o espanhol, mas os outros idiomas estão prontos para começar. Stella, eu tô aqui. Eu estou aqui faz um tempo. Oh, obrigada, Nifes. Eu tenho pessoas na linha e tudo. Eu tô aqui faz um tempo, mas ninguém me viu, diz a Nifes. Ah, você se fez invisível, Nifes. Eu sei, mas eu estou aqui. Eu vi mais cedo. Ok, muito obrigada por estar com a gente. Incrível, então. Se o espanhol foi o último que a gente tava olhando, incrível. Sim, a gente tá prontos para isso. Então vamos começar e ver o que mais é possível. Então, bem-vindos a todos esse Zoom gratuito dos 9 Trainings. Primeiro que tudo, eu sou realmente grata. Tem tradutores em vários idiomas. Eu espero que alguém consiga passar a lista dos Zooms dos vários idiomas e adicionar no chat mais uma vez para termos todos eles presentes no caso que você está se juntando no inglês e você gostaria de ouvir no seu idioma. Então a gente vai adicionar isso. Então a gente tem pessoas por todo mundo, tem pessoas que estão na sua tarde, estão felizes, outras estão acostumadas a zooms mais à tarde. Então, México, muito obrigada por estar acordado. E o resto de vocês por todo mundo. Então a maioria de vocês podem me conhecer, outras não. Meu nome é Silvia Pontes, eu sou uma facilitadora certificada de Access Consciousness e eu tenho brincado com as ferramentas de Access por provavelmente 11 anos até então. E no espaço de 11 anos eu pude explorar o presente das perguntas e algumas das ferramentas e a mágica que está disponível pra gente. Em cerca de 4 anos atrás, em 2019, vocês fazem as contas. Oh, alguém disse, alguns de vocês só veio no lugar. Sim, na verdade eu tô em São Paulo, Brasil, e o Brandon Watt acabou de facilitar um COP aqui. Ainda tem uma classe de 3 dias de corpo, então uma das coisas que também contribuo é que eu sou a coordenadora de eventos para todas as Américas, então você vai me ver em várias classes diferentes em países diferentes, ou facilitando minhas classes ou contribuindo com as classes de Access. Mas você sabe, 2018 eu fiz uma pergunta pro Gary sobre um dos 9 trainees e ele olhou para mim e disse: você pode facilitar os 9 trainees. Então você imagina que alguém olhar para você e dizer: menina, você consegue facilitar uma classe online que ninguém alguma vez facilitou. E isso tem sido uma classe de apenas de 5 dias que Gary e Dane facilitaram. 5 dias completos. E então, claro, eu disse sim, bem confiante. E virei as costas e tal, tipo, quê? Que isso sequer quer dizer? E novamente, esse é o espaço em que eu gostaria de convidar as pessoas que se juntam nessa próxima série. A gente tem uma série, é uma que eu vou começar a facilitar no dia 30 de dezembro. E eu gostaria de convidar as pessoas, era para esse espaço em que você não reconheceu os presentes e capacidades que você tem, que talvez alguém reconheceu, ouviu. E se agora for a hora para você reconhecer? Então, essa tem sido a jornada de pedir e receber mais dos 9 trainees de mim mesma, é que eu, na verdade, vai tipo, uau, onde foi esse momento em que eu era transliteração, transmigração, onde eu era esses 9 trainees e eu comecei a reconhecer isso. Então, parte dessa série é para todos vocês que nesse Zoom hoje é parte de responder talvez perguntas ou curiosidades que alguém está considerando se juntar na série, mas também o que eu posso presentear vocês hoje, que você pode sair desse Zoom tendo um pouquinho mais de espaço de reconhecimento de você, das capacidades que você tem, ou pelo menos a pergunta para ponderar o que é isso que eu sei, qual a mágica de mim.
onde eu tenho sido a mágica e não reconheci isso? Porque se isso for o início de abrir as portas para muitas mais possibilidades. Então, uma das perguntas que eu tenho para vocês é: você está disposto a que a sua vida tenha mais facilidade, velocidade e atualizar em que você está pedindo? Isso é um sim. Eu acho que vejo uma cabeça acenando, dizendo que sim. Sim. Isso é, tipo, verdadeiramente uma pergunta. Eu agora já vejo os comentários, porque se você não está errado, mas verdadeiramente reconhece, eu realmente estou disposta a ver até as coisas vir a mim com facilidade, com essa velocidade do espaço. Porque isso é um dos presentes dos 9 trainees, você tem que estar disposto a receber isso. E se você comprou pontos de vista que a vida precisa ser árdua, e você tem que caminhar pelos buraquinhos, tipo, dessa realidade bem estreitos. Tipo, que presente isso pode ser para você, esses 9 trainees? Então, essa série tem como pré-requisito da classe dos fundamentos, que é uma classe de 4 dias, de Access Consciousness. As pessoas agora podem facilitar online, dado as nossas circunstâncias especiais que a gente está vivendo. Então, se você fez uma classe do fundamento, saiba que você tem todos os pré-requisitos. Se você não fez ainda, você tem tempo até o dia 30 de dezembro, quando a gente começa. Com parte de você, alguém pode clarificar. A gente escreveu o fundamento em qualquer momento ou o fundamento nos últimos 12 meses. 12 meses, últimos 12 meses. Sim, é um fundamento nos últimos 12 meses. E uma das. Eu não sei se é uma razão, mas quando eu olho para os 9 trainees e essa série, a gente vai ter conversas que realmente nos convidam para uma realidade além dessa realidade. Além da a solidez, o que parece ser tão verdadeiro e real, do que você vê, que a classe do fundamento dá para você as ferramentas para começar a desbloquear e convidar você para mais possibilidades. E é por isso que temos os pré-requisitos. E se você tem uma pergunta, você pode enviar um e-mail para a gente. Também. Então, uma das linhas principais que eu escolhi para os 9 trainees esse ano é eu estar disposto a ser diferente. Quanto você está disposto a ser diferente? Sabe, eu não sei se tem sido como sido para vocês, mas eu cresci na Califórnia. Os meus pais, os dois são do México, então cresci na Califórnia com pais mexicanos. Eu fiz tudo o que eu poderia para poder encaixar na cultura. Eu fiz tudo para tentar vestir como as pessoas, falar como as pessoas, tanto que eu neguei que falava espanhol por um tempo. Era muitas coisas que eu estava fazendo para tentar encaixar e ser como o resto do mundo. Então, quantos de vocês fizeram isso de alguma maneira ou outra, que estão desesperadamente tentando encaixar na sua família ou essa realidade? Então, meu convite é que nada disso é real. Se você não tivesse que encaixar na realidade de ninguém, qual seria a sua realidade que você escolheria? Que realidade você gostaria de criar como sua realidade? Então, sabe, tem sido interessante facilitar 3 outras séries e então são 10 chamadas e a primeira é um pouquinho abrir pro resto, porque por 9 chamadas a gente olha para cada trainee. Então é interessante facilitar os últimos anos. A cada série é tão diferente, cada série é tão diferente. E é tipo toda mudança que a gente tem pedido, tudo que tem acontecido, e está contribuindo para a próxima série. Cada pessoa que escolhe suas perguntas, o que vocês estão pedindo, está contribuindo para isso. Então, uma das coisas que eu percebo nessa última série que a gente teve é que era esse espaço que abriu. Era uma chamada em particular que, após essa chamada, eu não tinha palavras. Não tinha necessidade para palavras, tinha um espaço e alguma coisa que eu posso chamar de paz. E eu me lembro que eu estava no México e Porto Vallarta e eu fui na praia e eu vi as pessoas caminhando, mas tinha esse espaço de ser sem necessidade, sem precisar de nada, mas totalmente recebendo tudo. Então, para mim, os 9 trainees convidam você para
para descobrir esses 9 trainings, e não é sobre definir eles, mas você pode explorar o que você sabe sobre cada um, se você escolheu e o que contribuiu, e ter isso, e usar isso, e ser isso mais na sua própria vida. Mas eu me pergunto também o que mais os 9 trainees vão contribuir com você, que são além do que a gente pode definir e concluir agora. Então, todos os lugares em que qualquer um de vocês tem concluído qualquer coisa sobre os 9 trainees, qualquer lugar em que você decidiu sobre o que é, o que pode ser, o que pode presentear você, você vai destruir e descriar tudo isso. Você vai permitir a mágica e o indefinível e o espaço contribuírem com possibilidades diferentes. Então, tudo que isso é e tudo que isso traz à tona, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pau, que todos os 9, curtos, garotas e aliens. Então eu vejo algumas pessoas congelando. Eu não sei se sou eu ou a câmera delas. Ok. Então eu comecei a olhar pra tipo, uau, eu me pergunto esse espaço de tipo se perguntar em que você tá disposto a dar um passo em frente pro espaço de se perguntar, tipo, qual é o espaço da maravilha pra você e seu mundo? Se você tivesse mais desse espaço, o que seria a sua vida? E, tipo, eu tô nesse espaço que eu me pergunto que essa nova série de 9 trainees será, o que esses novos 9 trainees vão abrir pra todos vocês e pra mim. Então, eu estou tão grata que a gente tem facilitadores incríveis e todos vocês conhecem o Dr. Dane Here. E ele tem nos convidado para o espaço é agora, mas realmente falando sobre o melhor que ele pode para colocar palavras nesse espaço que está disponível para todos nós vivermos e do qual escolhermos e reconhecer e reclamar. E eu me pergunto também para os 9 trainees, tipo, uau, como seria brincar dentro do espaço, brincar com as moléculas. E porque isso significa que você tem moléculas que compõem cada solidez, você tem uma cadeira, uma mesa, e tem moléculas aí. E o movimento delas, com o movimento delas cria solidez, ou rápido, ou devagar, tipo. E isso é o que é, tipo, ok, tem espaço entre as moléculas, e se a gente pudesse brincar aí? E se a gente pudesse brincar entre o espaço das moléculas e começar a perguntar o que é possível agora? E para todos vocês que começaram a reconhecer sua capacidade e a mágica e a facilidade que você tem no seu mundo, você está disposto a pedir por mais? E se as novas perguntas puderem ser agora, tipo, uau, eu gostaria de brincar com a ideia de você se lembra os dias em que você tava. Era essa mágica incrível, tipo, eu tenho um lugar pra arrumar meu carro, tipo, isso é mágico. Isso era a maior festa do dia, tipo, eu pedi por isso e ficar um espaço para arrumar meu carro e se apareceu, tipo, e se você pediu por dinheiro e aparecer, sabe esses momentos em que você pede por essas coisas e elas aparecem? Então eu reconheci recentemente que eu tenho esse que o clima me escuta. E eu brincava com isso, mas sempre fazia como uma piada para ninguém realmente me levar a sério ou me julgar. Mas eu diria, ou você não quer que chova amanhã, então você pode pedir para não chover até você chegar no escritório. Então é engraçado, eu tava em público ontem e começou a chover, tipo, um montão. E tava tipo, chuva, você pode chover tudo o que você quiser, mas quando a gente terminar a classe, a gente pode fazer uma pausa. Quando a gente terminar a classe, você pode fazer uma pausa pra gente sair. E foi essa alegria de brincar, e eu fiz isso várias vezes, e cada vez o clima me escuta. Então, nessa nova pergunta, eu gostaria de convidar todos nós, o que mais eu posso criar com essa capacidade? O que mais eu posso pedir com essa capacidade que contribuiria para um mundo mais grandioso, um planeta mais grandioso? Então, que capacidades você tem que você pode começar a pedir? Tipo, uau, o que mais eu posso pedir? O que mais eu posso usar, para o que mais eu posso usar essa capacidade que eu nunca reconheci? Sim, eu amo disso. Alguém no chat escreveu, Karen disse
Isso com o tempo, eu fiz toda semana de caminhadas com o grupo. O tempo era sempre horrível e eu consegui mudar. E foi incrível. Então, começa a reconhecer isso. E algumas vezes, essas coisas que você escolhe, cria, tipo, algumas vezes é somente para você, por diversão e nunca contar para ninguém. Porque isso é além dessa realidade. O que você quer dizer com pode mudar o tempo? Tipo, se você sabe, você sabe. E agora pergunta o que mais eu posso escolher, o que mais eu posso pedir. E quem é o que mais está disposto a receber isso? Porque essa é outra parte, gente. Quantos de vocês estão desesperadamente tentando usar a mágica e as possibilidades do que elas podem mudar, o que elas podem criar, quando não estão dispostas a receber? Então, todos os lugares em que você fez isso e que isso é limitar e que você limitou sua própria mágica, todos os lugares em que você duvidou de você porque alguém não pode receber, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pau, todos os 9, curtos, garotos e aléns. E agora a pergunta, quem é o que pode receber? A Terra pode receber de você? Tipo, sim, tipo, olha para esse espaço. Eu olho para seus rostos estão se transformando enquanto eu digo isso. Então, essa terra, o que eu posso contribuir com você hoje? Sim, a Mônica disse sim e me faz sentir frustrada. Frustrada com o quê? Com as pessoas que não podem receber? Ou sim. Então, e se a gente parasse de estar frustrado e tipo, ok, não podem receber, ok? E se estão escolhendo o que funciona para elas? Mas e se eu estar disposto a aumentar a sua permissão pela escolha de cada pessoa? E a mudança que a gente pode ser no planeta não é mais sobre as pessoas. Nota como todos vocês, como muda quando eu digo a Terra pode receber, a Terra vai receber de você. Então, e se a gente mudasse esse espaço, tipo, o que eu posso escolher hoje que criaria mais consciência no planeta e contribuiria com a Terra? Então, se você encontrar um idiota, ele é um idiota, ok? Próximo. O que mais é possível? Sabe? Para todos vocês que têm filhos, tipo, eu também tenho um. E tem momentos tipo, oh, eu quero tanto que ele use as ferramentas da maneira como eu sei que vai criar algo mais grandioso, mas isso é ser uma puta superior. Então, ok, eu tá escolhendo o que tá escolhendo. E vai continuar escolhendo o que tá escolhendo até escolher algo diferente. Então, todos os lugares em que você tem vivido na frustração e no irritado, porque as pessoas perto de você não vão receber de você, você vai estar disposto, você vai convidar mais permissão para você e para eles, para escolher o que funciona para eles e para você. Sim, então tudo que isso é e tudo que isso traz à tona, você vai destruir se criar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pau, que todos os 9, curtos, garotos e aléns. Uau. Então, que perguntas todos vocês têm? Sim, a eu me fiz tão erradas com tudo isso. Então, chega pra você se fazer de errada porque outras pessoas não recebem. Hashtag não é seu problema. Ok. Você quer estar triste, quer estar aí chateado, você tá triste, irritado, teira, tipo, eu vou pra esse lado e ser feliz, eu vou pra esse lado e criar, eu vou pra esse lado e viver meu mundo de possibilidades. Mas você tem que estar disposto a ser essa diferença, tão diferente assim. O que ser requerido para receber mais de mim? Sim, de julgamentos. Talvez começar a se julgar menos seria aumentar, receber mais de você. O julgamento vai eliminar receber possibilidades, 9 trainings. O julgamento realmente destrói cada possibilidade mágica disponível. Então, isso é onde esse músculo para você, tipo, se pega, tipo, sabe?
Nota que você tá jogando seu corpo. Oh, querido corpo. Oh, ponto de vista interessante. Doce corpo. Ok. Ponto final. Terminamos. Ok, ou você esqueceu de pagar alguma coisa na hora certa e você tem paga um valor extra e você fica frustrado com tudo isso. Ponto de vista interessante. Ok, o que eu gostaria de escolher agora? Ok, você toma uma ação diferente. Talvez tem um lembrete, tipo, e se o julgamento não fosse o caminho principal que você leva? Mas, tipo, não. Uma das coisas que eu li mais cedo no Access, eu acho que era o Manual do Fundamento, e disse: cada vez que você julga, você está destruindo. Eu penso que se alguém encontrar na apostila, tipo, é algo assim, tipo, cada vez que eu julgo, tô destruindo a terra. Tipo, o poder da destruição do julgamento é isso? Tipo, não! Se eu verdadeiramente estou escolhendo consciência, eu não vou dar julgamento, não vou dar pro julgamento o poder que tem tido nesse planeta por tanto tempo. Mas isso é uma demanda para mim. O julgamento aparece, sim, mas eu sou mais rápida a pegar ele, sim. Mas isso é uma demanda de cada um de vocês para terem com vocês mesmos. Ninguém pode dar para vocês. Sabe? É a mesma coisa que uma das ferramentas básicas que você tem quando você pega uma classe de barras. Ou se você nunca fez uma classe de barras e você assistiu um vídeo, ou encontrar alguma coisa sobre Axis, é quando a gente fala sobre a leveza, esse espaço quando as coisas são verdadeiras para você. Sabe? Quando as coisas estão contraídas e pesadas, algo não é verdadeiro para você aí. Mas quantos de vocês pensam que quando fica preso, pesado e contraído, você tenta compreender e ao redor disso e ver e tá tudo na sua cabeça. E meu convite aqui é ter essa demanda. Algo é pesado, um pensamento aparece, um sentimento, uma emoção. Pergunta para você: isso é verdadeiro para mim? E se for pesado? Tipo, realmente se permite perguntar. Porque uma das coisas que acontece é que muitos de nós ouviram essa ferramenta. Ou isso pertence a mim? Não. Ok, mas na verdade você não está perguntando. E o presente da pergunta, quando você verdadeiramente faz a pergunta, tem uma vulnerabilidade de, na verdade, estar disposto a receber a energia da pergunta. Então, quando você pergunta a verdade, você percebe a energia. Eu tinha esse momento e que tem uma interação com um cara mais novo. E era uma interação, eu estava no meu caminho de casa e eu me encontrei na minha cabeça e começava a ir nesse pensamento e julgamento era pesado, pesado, pesado. Eu tava tipo, uou! Porque eu sei agora que quando algo é pesado não é meu e eu tô tendo uma consciência de alguma coisa. Então eu me peguei porque eu tava tipo, sabe esses momentos em que tá pesado e você continua indo pra dentro nesse buraco negro, sabe? Então eu tô no Uber e táxi, algo assim, e esses pensamentos estão chegando na minha cabeça, pesado, 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 eu tipo, não. Isso não é o que eu vou escolher. Eu não tô comprometido com o pesado. Então, qualquer lugar em que qualquer de vocês se comprometeram com o pesado, porque você tá tentando provar que você pode sair do pesado, você vai destruir, descriar tudo isso, por favor. E é uma maneira tão fácil se você escolher isso. Então, tudo que isso é certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, nove, curtos, garotas e além. Então, nesse peso que tá aí, eu tipo, não, ok, verdade. Porque eu tô presente com a energia, tipo, eu sempre tenho isso como essa outra, tipo, como uma forma física. Então, verdade, isso me pertence e a vulnerabilidade para ir realmente estar presente com a energia, porque talvez parte disso é ou algo assim. Mas se você está disposto a receber a consciência da pergunta, você está disposto a, a receber a consciência, não tá certo ou errado. Então, isso realmente me pertence. Uh, e esse espaço de leveza que aparece, tipo, não pertence, então está disposto a deixar isso ir? Não. E não me pertence, então não posso mudar isso, então eu preciso escolher, vou dar mais atenção para isso ou vou deixar ir? E aí, qual é o espaço em mim? Qual é o espaço que eu sei que é o espaço que eu gostaria de ter mais na minha vida? Ou que a minha vida fosse mais? Ok, ponto de vista interessante que isso aconteceu. O que eu posso escolher agora?
muito mais espaço e toda a significância, todas as emoções, todos esses pensamentos sumiram. Então, eu tô compartilhando isso com vocês porque o presente de ter e brincar e explorar, onde você vai no pesado, onde você vai no pensamento, onde você vai tentar compreender, onde você vai no julgamento e sabe que tem ferramentas para escolher algo diferente, ferramentas para dar para você o senso do que é leve e pesado para você, o que é verdadeiro para você. E é isso, escolha. E é incrível que os 9 treinos vão contribuir, uma vez que você tem esse espaço de não julgamento e leveza, sabe? E sim, e a outra parte também é o estar disposto a escolher alegria. Tipo, quando você adiciona isso, você está disposto a ter a alegria de ser. Então, eu espero que isso dê para você um senso desse espaço. Oh, muito obrigada, Paul. E a Lila diz, eu gostaria de ser mais a capacidade de mudar situações mais rápido, especialmente onde eu vivo e onde eu estou fisicamente, o que eu posso mudar. Eu gostaria de mudar para espaços diferentes, estou viajando muito, mas eu quero mais facilidade de onde eu fico. E é interessante, tive uma classe de processo corporal ontem, a gente estava falando de... Sabe, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim, algumas vezes essas primeiras classes que eu fazia, e na classe tinha esse espaço, e você recebe as barras, um processo corporal, sabe, você corre alguns processos, é tipo, isso é mais espaço de mim, e aí você vai pra casa. Ou aí você sai na rua e tudo isso parece retornar. Então, minha demanda é como seria se eu pudesse ter e ser esse espaço, não importa onde eu estou. Então, se você pudesse perguntar, eu vejo que alguns podem estar no trabalho, estão no escritório, sabe? Quando as pessoas e as coisas precisam ser feitas e você está interagindo com pessoas diferentes, mas e se? Não, e se é tipo, verdadeiramente, sua pergunta é o poder que talvez você ainda não utilizou. A pergunta, tipo, o que seria requerido para mais leveza aparecer no meu escritório hoje? O que eu poderia ser? O que eu posso ser para contribuir muito mais com todos os lugares que eu vou? Então, você pode perguntar. Muito obrigada, Lila. Ela estava aí. Então, o que é esse espaço? E se fosse simplesmente o pedido, você está pedindo? Porque isso é onde realmente o lugar que eu curto. Outros facilitadores também têm brincado com essa energia. Brandon Watt fez uma tela chamada incrível de você tá desejando, escolhendo, mas eu gostaria de ter mais capacidade de mudar essa situação mais rápido, ok. Então, esse desejo, tipo, algum dia, talvez, de alguma maneira, ou é isso. O que eu posso ser agora para ter muita mais facilidade com tudo isso? Você pode demandar de você, você pode pedir, e como isso aparece, quem sabe? Mas isso é o poder que a gente ainda não experienciou. Não sei se é explorar ou escolher ou verdadeiramente ser a pergunta. Sabe? E em Access Consciousness, realmente é sobre ir na pergunta. Então, você sabe, ou você tem notas em post-it, ou um lembrete, ou o que seja requerido. E aí, começa a perguntar e pedir para ser a pergunta. O que seria requerido para eu ser a pergunta andante e falante na minha vida todos os dias? Na minha vida diária. Porque você está caminhando como uma pergunta, cada lugar que você vai, nada é real, nada é sólido e não tem nada que você não possa mudar. Então, tudo que isso traz à tona, todos os lugares em que você vai, tipo, como isso é possível? Você vai destruir e descriar tudo isso, certo, errado, bom e mal, pode pau, todas as 9, curtos, garotas e aliens. Eu me peguei no outro dia, eu estava trabalhando com uma contabilidade para a classe, tá? Eu estava perdida, tinha números que não estavam correspondendo, e eu tentei compreender como isso era. Tipo, tô contando, verificando os recibos, estou ouvindo tudo mais, estou trabalhando para tentar compreender o que aconteceu. E eu tenho uma amiga que diz, o que você pediu para o dinheiro aparecer? E eu ri, tipo, eu não pedi.
Mas eu ri porque se você não conseguir rir de você, tipo, você vai estar frustrado, você tá chateado. Tipo, ok, obrigado. E uau. E esses momentos em que você se pega e que você tá tentando compreender as coisas e é pesado e você tá frustrado, ok. Posso fazer a pergunta? Nota a leveza em tudo isso? Então, adivinha só, eu fiz a pergunta, parte disso apareceu, eu fiz uma cesta e a segunda parte apareceu. Então, qual é o poder e o presente da pergunta que você não se permitiu receber? Que se você se permitisse receber, seria o início da mágica viva que você pode escolher. Então, tudo que isso é e tudo que isso traz à tona, você vai destruir, descriar tudo isso, certo, errado, bom e mal, pode pau, que todas as 9, curtos, garotos e além. Incrível. Então, a gente tem uma pergunta, você está traduzindo, Lídia? Sim, é uma pergunta de um participante. Ok, incrível. Então, a Irina está perguntando: o que eu devo fazer para aumentar essas capacidades? Peço por isso, simplesmente? Mas isso seria demasiado simples demais, gente. Não seria? Sim, esse é o lugar para começar. E eu sei que parece simples, mas se você não começar com a pergunta, se você não começar perguntando, pedindo, nada mais pode aparecer. Então, todos os lugares em que você está esperando para que caia do céu, para alguém dar para você, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom, mal, pode pau, todos os 9, curtos, garotos e além. Então, sim, pede por isso. E note que no seu pedido, você tem um resultado na sua mente. Vocês todos já concluíram como vai aparecer? Então aí você pode pedir e seguir, tipo, todos os lugares em que eu tenho qualquer conclusão de como isso vai aparecer, como isso vai se parecer, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pau, que todos os 9, curtos, garotos e além. Sabe? Isso é a exploração e que na verdade o explorar, que na verdade eu tenho olhado para possivelmente fazer uma tela chamada em fazer perguntas e ser a pergunta, porque muitas vezes a gente tem ou a gente acredita que uma pergunta é quando a gente tem um problema e a gente tenta consertar alguma coisa, e aí você faz uma pergunta. Então, quantos de vocês estão fazendo perguntas para mudar alguma coisa, consertar alguma coisa, ao invés de criar alguma coisa diferente? Então, tudo que isso é, ou tudo que isso fez aos seus cérebros, e você tá tipo, o quê? Você vai destruir e descriar tudo isso, certo, errado, bom, mal, pode pau, que todas as 9, curtos, garotos e além. Então, se você na verdade estivesse fazendo uma pergunta para criar alguma coisa diferente, o que você estaria pedindo? Sim, obrigado, Marita. Tipo, eu gostaria dessa chamada, eu gostaria de construir, de fortalecer esse músculo. Sim, eu também, porque o presente de ter as ferramentas e explorar elas mais é tipo, você pode ter muitas ferramentas, mas isso é tipo, uau, o que mais está disponível dessas ferramentas? A pergunta, o que mais é possível? Vocês percebem o presente do que mais é possível, o presente do que isso cria? Então, com os 9 trainees, e se alguém puder listar eles no chat, Mônica ou a Estela, se você pode adicionar no chat, você pode começar novamente, você pode pedir o que mais é possível com os 9 trainees que nunca considerei antes. O que mais é possível? Uau! Tipo, o que mais é possível? Sabe, a gente está vivendo momentos bem interessantes e se a gente todos verdadeiramente se permitisse ser a pergunta, o que mais é possível agora? Que nunca considerei antes. O que eu posso ser e fazer diferente para criar algo mais grandioso? Incrível. É Dani? É assim que eu digo o seu nome? Sim, é Dani. Ok, oi. Então tem uma pergunta no chat em francês que é a Laurence está perguntando quantas necessidades
a gente criou nessa realidade, quantas definições a gente criou sobre consciência que nos faz. Desculpa. Eu tô tentando ler a pergunta e traduzir ao mesmo tempo. Que a gente não se vira para a consciência com facilidade e garante a gente que a gente não precisa da consciência porque a gente já está consciente nessa realidade. Você entendeu? Assim, eu entendi. Então aqui tá. Então a última parte é talvez a mais importante, que é a gente se faz consciente nessa realidade. Então, quanto você tem limitado sua consciência dentro da bolha dessa realidade? Quanta consciência você realmente requer dentro dessa realidade? Então, se você se permitisse ser totalmente consciente, o que isso abriria? Quanto mais você estaria disposto a estar consciente? Sim. Então, no que os participantes francês disse, eu convidaria qual é a pergunta, que pergunta você agora pode fazer para criar algo diferente? E aí é onde, sabe, é uma coisa corajosa pedir por mais consciência. Você percebe isso? Mais consciência vai aumentar seu receber de tudo. E é aí que a gente está tendo todas as outras ferramentas que são incríveis, porque aí cria mais facilidade enquanto você aumenta a sua consciência. Muita gente pede por mais consciência, mais conscientização, mais consciência, e as coisas ficam bem intensas e elas recusam isso. Então, todos os lugares em que você se recusou a ter a consciência que você poderia estar escolhendo, e a conscientização e a consciência que você pode estar escolhendo, que agora é muito intensa, você vai agora, por favor, destruir e descriar tudo isso por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode boque, todas as nove, curtos, garotos e além. Agora, enquanto você aumenta a sua consciência, adivinha só, você tem a consciência de tudo, o bom, o mal e o feio, o intenso, o suave, o árduo, tipo, tudo isso. Então, se você está recusando isso, você pode estar experienciando intensidades que muita gente chama de dor no seu corpo. Então, pergunta, o que mais eu posso receber, o que seria requerido para ter mais facilidade? Então, uma das coisas que eu convido vocês, quando você está escolhendo mais consciência e conscientização e explorar os 9 treinos que você escolher, é que você peça por permissão para ultrapassar, para ser mais grandiosa, bem mais grandiosa do que sua consciência. Porque sua permissão vai criar essa facilidade, vai permitir você ter o não ponto de vista do que você está consciente. Se você tem um ponto de vista do que você está consciente, onde você se vai prender, vai ficar bem intenso. Então, Dani, é isso? Sim, e ela tem outra pergunta. O que seria requerido para saber enquanto ser infinito, que é feito a partir de perceber, saber ser, receber, para não ficar preso com um saber que foi feito a partir do ponto de vista e julgamento. Ok, então, quando você está fazendo essa pergunta, e todos vocês, pega a pergunta que você está fazendo, mas qualquer coisa, pergunta, eu verdadeiramente estou fazendo a pergunta ao que seria requerido, ao que se requer, porque isso é uma energia diferente. O que se requer para ter mais dinheiro, o que se requer para... Tipo, essa energia de desejo, talvez um dia, quem sabe. Mas quando você verdadeiramente está perguntando, você vai se permitir receber a contribuição energética desse pedido. Ok, o que seria requerido, o que se requer para ter tudo isso? E receber a energia
Mesmo que você não tenha um senso cognitivo do que isso é, se permite receber, porque aí tem uma energia que aparece que aí vai guiar você para escolhas diferentes que aparecem na sua vida. E você vai estar consciente das escolhas que aparecem, onde você vai escolher o que vai contribuir para ter mais disso ou menos. Mas a chave aí, para todos nós, é o que verdadeiramente eu estou pedindo com essa pergunta. Isso é realmente uma pergunta? Oh, legal, obrigado, Daniel. Tem outra pergunta, tipo, você tem os 9 trainings que foi adicionado no chat. Então, transformação, transmigração, transfiguração, transsexualness, transpiração, translocação, transliteração, transmograficação. Então, tem 9 deles. Então, é tão engraçado. Com esses 9 trainees, tem sempre essa informação. Tipo, as pessoas sempre dão uma risada, porque, tipo, parece que é transexual, não? Mas realmente é essa habilidade de mudar qualquer coisa e ter muita mais facilidade. Um prazer meu. Então, aquilo que é pra mim sobre translocação é a habilidade de mover alguma coisa de um lugar para o outro sem força física, como usar suas mãos. Quantos de vocês experienciaram isso? E talvez foi muitos anos atrás, quando você era mais novo, mas era algo que era tão dessa realidade, além dessa realidade. E quantos de vocês, na verdade, tiveram momentos de qualquer dos 9 trainees que mais ninguém acreditava em você? Então, todos os lugares em que você está recusando os seus 9 trainees porque ninguém ao seu redor acredita em você, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode que todos os 9, curtos, garotos e aliens. E se você não tiver nada, tipo, você tem a alegria de se mover pelo mundo com menos facilidade, você estaria disposto a ter isso? Sim, todos os votos e promessas, tipo, sim, tudo que isso é certo, errado, bom e mal, pode todos os 9, curtos, garotos e aliens. Ok, a gente tem uma outra pergunta. Yumi? Sim. Oi, Silvia. Oi. Eu acho que você respondeu a maioria da pergunta, mas isso é uma pergunta da Chuchang. O que é uma pergunta real, uma pergunta falsa e como tá consciente disso? Bem, quando você está falando sobre o leve e o pesado, você pode começar a se perguntar. Tudo que você está perguntando, isso é uma verdadeira pergunta? E aí você pode dar uma risada, porque sabe, não, tipo, oh, talvez é uma leveza assim. Realmente eu tô perguntando. Então começa, tipo, entre aspas, ter uma pergunta, tipo, isso é uma pergunta real? Eu realmente tô pedindo para receber a consciência da sua pergunta, do que essa pergunta pode me presentear? Ou estou perguntando para ter uma resposta? Uma verdadeira pergunta não é sobre ter uma resposta, uma verdadeira pergunta é sobre ter mais consciência e receber mais consciência. Sabe? E eu adoraria compartilhar isso quando eu comecei, mas é uma pergunta, o que mais é possível? Eu vivi na minha realidade antes de Access, era tipo, era isso ou isso? As minhas escolhas eram duas. Eu faço isso ou faço aquilo? Tipo, isso é a coisa certa ou a coisa errada? Essa era a minha realidade. Então, quando eu cheguei no Access e disseram, essa parte de, oh, o que mais é possível? E aí eu consegui perceber e notar, tipo, oh, tem mais possibilidades, mas aí era tipo 10, tem isso. Então, isso, e mesmo 10 parecia tanta coisa, mas isso era limitante. E era quando eu escutei alguém fazer uma pergunta na classe e disseram, o que é sobre o que mais é possível? E a resposta foi tipo, o que mais é possível? Você está perguntando, está pedindo para algo aparecer que nunca existiu antes. Então, nota o poder da pergunta, o que mais é possível. E a gente vai na nossa cabeça, tipo, o que mais é possível. Você vai ver, você vai saber o que é.
Tipo, oh, eu posso fazer isso, ou isso, ou isso, eu posso fazer isso, eu posso ir aí, eu posso falar com essa pessoa. E ainda assim, a verdadeira pergunta do que mais é possível, você está se abrindo para algo mais grandioso que alguma vez existiu antes de aparecer. Mas você tem que estar disposto a deixar aí o controle. Está disposto a deixar aí o que você definiu para ser a possibilidade que você compreendeu para poder julgar se é bom ou mal, ou você pode receber um não. Então, o presente de verdadeiramente perguntar o que mais é possível, você está convidando todas as moléculas do universo, toda a consciência para contribuir com você se você desejar. Então, o que mais é possível? A gente teve essa pergunta por muito tempo. Então, eu me pergunto que contribuição pode ser agora, enquanto você pergunta o que mais é possível e se permita receber de tudo que deseja contribuir com você. Isso ajuda, Yumi? Ok. Legal. Ok. O pedido tá dentro, tá aí. Então, ok, vou fazer essa chamada. Então, a gente precisa fazer uma chamada sobre estar na pergunta. E eu dizer estar na pergunta e também ser a pergunta. Porque tem um momento, tem uma mudança, sabe? Eu era essa pessoa, eu estava ouvindo chamadas quase 24 horas no dia, tinha sempre algo passando, notinhas e lembretes. E frustrei meu filho, porque é tipo, oh, você tá sempre fazendo uma pergunta. E finalmente eu tava calada. E eu vi algo mudar. E tipo, você tá sendo a pergunta, então ainda era mais frustrante. Mas era tipo, sim. Então, ser a pergunta é que você tá sempre sendo a pergunta. Nada é real e sólido. Tudo é mutável e você sabe disso. Você não é feito de nada. Você não tá no efeito de nada nem ninguém, porque você sabe que você pode mudar isso. Você está disposto a ser esse poderoso na sua vida quando você caminha por qualquer situação? E se você levou, tipo, até o fundamento ou mais classes, a gente tem ferramentas incríveis em Access Consciousness, baixar suas barreiras, é uma grande, se a gente não tiver que se proteger mais, e a gente pode receber bem mais do que imaginou e pedir para ter facilidade com tudo isso. Então, interessante, essa chamada de hoje era sobre os 9 trainees e a gente acabou falando sobre algum desses pedaços de fundação, tipo quando você desbloqueia isso e os 9 trainees aparecem com mais facilidade, muita mais facilidade. Alguém me perguntou no outro dia e eu ainda tô, tipo, rindo com a minha resposta porque tipo, Silvia, os aviões são reais para você? Eu, tipo, sim, você ouviu corretamente. A pergunta foi, Silvia, os aviões são reais para você? E o que apareceu da minha boca foi, nem eu tava pensando, é tipo, não. E foi tão leve, é tipo, não, não são. E eu me escutei e eu pensei, uau, o que é sobre isso? Mas se você olhar para os 9 trainees, a transmigração é a habilidade de se mover de um lugar para o outro sem um carro, um avião, um trem, um ônibus. É migrar pelo espaço, não o tempo. Então, um dos presentes agora, essa pergunta foi feita e agora estou extrapolando, que é, oh, um avião não é real para mim. Olha para isso, tem momentos eu uso muito avião, mas tem momentos em que eu tô no avião, tipo, oh, eu estava no céu, eu tive que, tipo, essa coisa, esse momento que é tão estranho que eu olho para meu avião, para meu corpo no avião, no meio do céu, tipo, essa velocidade incrível, tipo, oh, mas não é real para mim que tem uma solidez com tudo isso. Então, eu viajo de continente para continente com muita facilidade. Eu, na verdade, não tenho jet lag. Não é uma realidade para mim, meu corpo. Eu acho que parte disso, ou eu sei que parte disso tem que ver com eu não fiz a distância e tempo e a solidez de um avião real. Então, o que você fez tão real? Você fez seu carro, seu tráfego, sua cidade, seu corpo tão real que fez você se mover num passo e velocidade tão lento que você pode encostar de você e encaixar com todo mundo.
Eu sei que parece estranho, mas tem lugares em que eu vou e as pessoas são tipo, você já tá aqui? Tipo, sim, é estranho para as pessoas quando tem um ponto de vista tão fixo desse lugar até o próximo. Demora 1 hora e meia, então vejo você em 1 hora e meia, tipo, eu já cheguei, como você fez isso? Então uma das coisas que eu me peguei é que eu não explico como. Quantos de vocês explicam para as pessoas como você tem a mágica que você é? Você vai tipo, mágica. E se permite ser tão diferente, tipo, o quê? Sabe? Porque aí você tem que explicar dessa realidade bem. Eu tava além dos limites, tava numa linha expresso, tipo, pra fazer real e possível pra eles terem sua realidade. Então, se você não tivesse que explicar a mágica de você mais. Então, todos os lugares em que você explica o como, para que as pessoas possam não colocar você em um asilo pra malucos. Pra gente louca, você vai destruir, descriar, seta errado, vai mal, pode pau, que todos salve, curtos, garotas e aliens. E como pode melhorar tudo isso? Então, novamente, muito obrigada por suas perguntas. E, sabe, eu acho que a gente tem uma página de evento que a gente pode adicionar no Facebook para as pessoas que tiverem mais perguntas sobre a série dos novos trainees e explorarem isso. Quer você escolha ou não, quer dizer, essa série para mim pessoalmente tem sido um presente tão grande e as pessoas que escolheram isso realmente reconheceram o espaço que se abriu para elas. Então, eu gostaria que você se juntasse se você escolher não fazer. Eu gostaria que você pelo menos fique com uma ou duas coisas. E a primeira é: você está disposto a sair do julgamento? E se uma das chaves para viver o espaço de você é sair do julgamento? E 2, pergunta: que capacidades eu tenho e sou que ainda não reconheci? E qual delas eu posso reconhecer hoje? Tipo, pergunte, realmente dá curiosidade. Não tentar consertar nada, não tentar estar certo ou errado, simplesmente pergunte. E aí reconhece, mesmo que seja só você, reconhecer para você. Então eu espero que essa chamada tenha contribuído com vocês e de alguma maneira, em algum momento. E se você gostaria de se juntar a gente começa no dia 30 de dezembro. E dá uma olhada para essa próxima tela chamada sobre perguntas. A gente vai ter outra no final do ano, eu acho que é 28 de dezembro, que é o presente de você. Então é uma intro dizendo você, porque eu desejo mais de nós reconhecer o presente que a gente é. Você não tem que ser como qualquer outra pessoa, tem um presente de você quando você está sendo você. E para esse momento de festas, assim, eu gostaria de ter isso. Então tem essa chamada no final do ano, dia 30 de dezembro. É bom que tem pessoas me lembrando. E tem muitas outras coisas que eu tô sobre criando. E vocês também podem vir. E muito obrigado por estarem presentes. E o que mais é verdadeiramente possível, que a gente nunca considerou antes, que está disponível agora. Então, muito obrigado a todos. Espero ver vocês nos 9 trainees nessa série. Adeus. Gratidão, gente. Obrigado, Silvia. Adeus.